Aqui os leões são diferentes. Uma terra misteriosa que produz os maiores leões de toda a África. Foi o lar de uma coalizão que desafiou os biólogos locais. Afinal, mesmo com genes estrangeiros, eles se adaptaram de tal forma que seus filhotes foram considerados verdadeiros gigantes felinos. A cratera de Ngorongoro, uma antiga caldeira vulcânica, é lar de uma das maiores concentrações de vida selvagem da África. Mas algo muito intrigante atraiu a atenção de cientistas e aventureiros do mundo todo. Leões de proporções que, quando comparados ao restante do continente, nos provam que há mais mistérios na Terra do que conseguimos imaginar. Quando a coalizão Fluxo surgiu, eles deram início a uma nova era de observação e estudo na região. Algo que acreditava-se ser genético mostrou que, na verdade, poderia estar mais ligado ao ambiente e não ao DNA. Por que esses leões são maiores, mais fortes e mais resistentes do que a maioria dos felinos da África? Que segredo guarda essa cratera que os torna tão diferentes? É o que vamos tentar descobrir. Então já deixa o like, se inscreva e nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. Lembrando que o like e a inscrição são gratuitos e você ainda fica por dentro de tudo que estamos postando por aqui. Deixe seu like e vamos aos vídeos. 2010, cratera de Ngorongoro, África. Existem alguns lugares que possuem um enigma sobre os seus moradores, algo que a ciência tenta descobrir, mas ainda está longe de saber a verdade. Esse é o caso da cratera de Ngorongoro. Ao contrário de qualquer outro local no continente africano, Ngorongoro não é apenas uma reserva de vida selvagem, é uma fortaleza natural esculpida pelas forças colossais da Terra há milhões de anos. Com suas paredes íngremes de mais de 600 metros de altura e uma extensão de 20 quilômetros de diâmetro, a cratera funciona como uma bacia onde a vida se concentra e floresce de maneira única. Onde anteriormente foi o cume de um vulcão que despencou, hoje a diversidade de espécies é imensa. Porém, existe algo que sempre intrigou os observadores aqui. Os leões de Ngorongoro parecem ser diferentes dos seus parentes espalhados pelo restante da África. Eles são maiores e mais robustos do que todos os demais. Acreditava-se que isso era alguma força genética ainda não identificada, pois a estrutura de DNA explorada não revelava uma subespécie distinta. Porém, o que era visto fisicamente revelava felinos ainda mais majestosos do que os habituais. Mas em 2010 essa teoria genética cairia por terra e o mistério de leões gigantes iria ser vinculado ao local e não apenas aos genes dos ancestrais felinos. 3 leões robustos, porém de tamanhos normais, foram avistados subindo as rochas íngremes que marcam a entrada da cratera de Ngorongoro. Ao observá-los atravessarem a fronteira para o interior da cratera, os guardas florestais sabiam que aqueles machos seriam importantes para o ecossistema local. Eles começaram a monitorá-los de perto, seguindo cada passo, cada caçada, cada movimento. Esses 3 leões, que logo ficaram conhecidos por sua imponência, não demoraram a reivindicar seu território. Dentro da cratera, encontraram um pequeno grupo de leoas, próximo a uma fonte de água. Como o grupo de leoas tinha somente um líder, eles abateram o rei daquele bando e estabeleceram seu domínio sobre as fêmeas. A partir daquele momento, esses leões não eram apenas intrusos, eram os novos senhores da região. Com o domínio consolidado, a nova dinastia parecia promissora. As leoas, imponentes e fortes, eram caçadoras habilidosas e possuíam a genética perfeita para continuar a linhagem de predadores excepcionais. Os filhotes logo vieram e, devido ao fato dos reis possuírem tamanhos normais, se pensou que os filhotes também seriam como um leão africano comum. Porém, conforme os filhotes cresciam, foi notado que a genética dos pais não interferia em nada no tamanho dos felinos.
Os filhotes eram grandes, todos acima da média. Mas a vida selvagem, com toda a sua beleza e imponência, é também um palco de tragédias inevitáveis. As leoas estavam em uma caçada, quando um bando de búfalos se aproximou do território dos leões. Para proteger os filhotes, os reis avançaram contra os búfalos, mas eles eram muitos, e um daqueles reis sucumbiu à explosão de fúria dos bovinos. Apesar da tragédia, a vida na cratera de Ngorongoro continuava. Os dois machos sobreviventes não podiam se dar ao luxo de lamentar a perda. Eles precisavam proteger o que restava e garantir a continuidade da linhagem, e eles fizeram muito bem o seu trabalho. Os primeiros meses na vida de um leão são cruciais, e para surpresa dos trabalhadores da reserva, todos os filhotes sobreviveram aos primeiros 6 meses de vida, uma raridade em meio às condições brutais de um ambiente onde apenas os mais fortes prosperam. Esse milagre da sobrevivência chamou a atenção de todos os pesquisadores e guardas da cratera, e eles decidiram batizar aqueles leões de Coalizão Fluxo, pois acreditavam que sua descendência fluiria assim como um rio. Com o tempo, as leoas começaram a dar à luz a mais filhotes e uma nova geração de leões emergiu. O tamanho desses novos membros também eram acima da média, mostrando mais uma vez que talvez aquelas terras carregassem uma magia incompreendida de produzir mega-leões. Esses jovens leões que nasciam e se desenvolviam dentro das fronteiras da cratera pareciam crescer além do esperado. À medida que se tornavam adultos, ficava claro que muitos deles estavam atingindo tamanhos impressionantes, comparáveis aos dos leões mais imponentes da região. Mas havia um detalhe intrigante. Seus pais, os 2 leões restantes da Coalizão Fluxo, tinham vindo de fora da cratera, de uma região onde os leões não eram conhecidos por seu tamanho colossal. Essa observação levantou uma questão instigante. O que realmente fazia com que os leões de Ngorongoro fossem tão grandes? Poderia haver algo único naquele ambiente específico que estimulasse esse crescimento? Era uma questão que abalava as bases de várias teorias genéticas e ecológicas, que até então explicavam o tamanho dos grandes felinos africanos. Pesquisadores começaram a considerar que o ambiente da cratera de Ngorongoro poderia ser um componente crítico nesse fenômeno. Ngorongoro é uma caldeira vulcânica única, isolada geograficamente e rica em biodiversidade. A cratera tem uma combinação de fatores que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento físico superior dos leões. Em termos científicos, a disponibilidade de recursos abundantes, como presas grandes e saudáveis, poderia estar levando a um consumo maior de proteínas e nutrientes essenciais, promovendo o crescimento robusto dos felinos. A estrutura fechada da cratera também limita a competição com outros predadores externos, permitindo que os leões se alimentem melhor e vivam mais tranquilos, sem a ameaça constante de conflitos territoriais de grande escala. Conflitos acontecem, porém em menor quantidade quando comparado à savana. Além disso, as condições ambientais da cratera, com sua temperatura mais amena nas altitudes mais altas e um microclima que varia muito pouco ao longo do ano, criam um ambiente que poderia permitir que os leões conservem energia e cresçam de maneira mais consistente, sem o estresse das mudanças extremas de clima que enfrentariam em outras partes da África, por exemplo. As noites frias e os dias moderados da cratera podem até ter efeitos hormonais que incentivam um crescimento ósseo e muscular superior, algo que é uma teoria ainda sendo explorada por cientistas que estudam a endocrinologia dos grandes felinos. Outro leão de tamanho colossal foi o rei Sekekama, um leão tão grande e brutal que nenhum inimigo ousou lutar contra ele. Porém, Sekekama, que ficou conhecido como o Colosso da África, viveu em Botsuana, que fica a mais de 2.000 quilômetros de distância da cratera de Ngorongoro.
Isso contribuía ainda mais para que os especialistas acreditassem que o ambiente da cratera é crucial para seus leões serem tão grandes. Sabemos que um leão africano em seu ápice de forma física chega a aproximadamente 260 quilos, mas isso é muito raro. Porém, Ngorongoro é o padrão para esses felinos. Impressionante, não é mesmo? Enquanto essas possibilidades eram exploradas, a coalizão Fluxo continuava sua trajetória de poder dentro da cratera. Em 2013, depois de alguns anos de domínio absoluto e de consolidar sua prole, esses leões conquistaram mais um bando de leoas conhecido como Craters Lake. Esse novo bando, formado por leoas ágeis e ferozes, trouxe uma nova oportunidade de expansão para os genes dos líderes da coalizão Fluxo. Como novo grupo sob seu comando, eles geraram muitos filhotes. Dessa nova geração emergiu o famoso Quinteto de Ngorongoro, uma coalizão de leões machos que rapidamente se tornaria lendária na região. Inclusive temos um vídeo sobre eles aqui no canal. No final de 2014, o destino finalmente os alcançou. O crepúsculo de um dia quente marcou o início de uma batalha épica. Uma nova coalizão de leões jovens e vigorosos invadiu as terras dos veteranos da coalizão Fluxo. Esses jovens guerreiros, com a audácia e o frescor da juventude, tinham uma força que os leões mais velhos, agora no auge dos seus anos, não podiam igualar. O confronto foi implacável. Garras afiadas rasgaram a terra e mandíbulas poderosas entrelaçaram-se em uma dança brutal pela vida. Ao final do dia, os rugidos dos reis mais velhos foram silenciados e a cratera testemunhou a ascensão de uma nova liderança. A coalizão Fluxo encerrava ali sua história, mas perpetuou sua descendência da mesma forma que o fluxo de um rio banha a vegetação ao redor e a faz crescer. Os estudos sobre os leões da cratera de Ngorongoro são alguns dos mais completos e extensos realizados no mundo animal, desde a década de 1960, quando os primeiros registros sistemáticos começaram a ser feitos. Cientistas e biólogos dedicaram suas vidas a entender as dinâmicas sociais, genéticas e comportamentais desses felinos. Os leões da cratera, com sua história rica em dinastias, conquistas e derrotas, oferecem uma janela inestimável para o funcionamento da natureza em seu estado mais puro e implacável. A cratera de Ngorongoro não é apenas um ponto de interesse turístico ou um laboratório vivo para a ciência. É um verdadeiro jardim do Éden dos tempos modernos. Um lugar onde a vida selvagem prospera em sua forma mais crua, um verdadeiro show de tirar o fôlego. Me conta o que você pensa sobre tudo isso. Acredita que o ambiente poderia realmente influenciar o crescimento desses felinos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!